Essa carta foi escrita pelo próprio Bispo Macedo a punho, e foi um pedido dele passar para toda a Igreja Universal, aonde quer que exista uma Igreja Universal no mundo, em qualquer idioma. Nós estamos lendo essa carta hoje, para que as pessoas tenham o conhecimento dessa revelação. Vamos ler para a gente entender o que o Espírito Santo falou com ele e quer falar conosco através dessa carta. Diz o seguinte: peço o seu perdão. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para colina andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Aí ele diz, meditando no versículo acima, o Espírito Santo me tocou profundamente sobre os erros que nós, pastores, cometemos. Fomos chamados para levar a palavra de Deus aos perdidos, curar os enfermos, dar esperança aos que nada mais esperam dessa vida. Porém, no curso desse trabalho, querendo acertar, muitas das vezes acabamos errando e fazendo outros errarem. Eu mesmo sou um culpado disso, reconheço. Uma palavra mal colocada, uma forma mais agressiva de falar, uma decisão que causou dor e perda para alguém. São apenas algumas formas que podemos fazer as pessoas errarem e se desviarem do caminho de Deus. Mesmo se esta não foi a nossa intenção. Sei que boas intenções não bastam. E por isso, estou aqui pedindo o seu perdão. Sim, se eu ou qualquer pastor da Igreja Universal do Reino de Deus fomos a causa da sua decepção, esfriamento ou mágoa, peço que nos perdoe. Nunca, jamais quero ser uma pedra de tropeço para ninguém. Meu maior desejo, há mais de 60 anos, é levar as pessoas ao conhecimento do meu Senhor Jesus. Tenho ensinado que olhem somente para Ele, para que nunca se decepcionem, nem percam sua salvação. O texto acima fala que por erros de nós pastores, muitas pessoas erraram, se desviaram e se esqueceram do lugar do seu repouso. Esse lugar é a casa de Deus, a igreja. Se pelo menos uma delas voltar para a casa dele após ler essa carta, ficarei imensamente feliz. Só não mais feliz que o céu. Aí a Bíblia diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Deus lhe abençoe abundantemente. Edir Macedo, Bispo Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus. Todos nós, seja pastor, bispo, obreiro, obreira, somos humanos, e você há de convir comigo que nenhum ser humano é o quê? Perfeito. Então, a gente no afã de querer ajudar as pessoas, de querer salvar as pessoas, às vezes a gente fala de uma maneira que a pessoa vê como agressividade, como contrária. A gente, às vezes, se expressa de uma maneira que ela não entende. Você vê que tem pessoas que abrem a Bíblia e ela não entende o que Deus está falando. Então, gera um conflito. Um exemplo, às vezes, no afã de querer tirar a pessoa do pecado, a gente fala do pecado de uma forma mais ríspida, e a pessoa fala, então já estou no pecado, eu vou sair daqui, isso aqui não é para mim. Mas não é essa a nossa intenção. O nosso desejo, nossa vontade, é que você tenha o que nós temos, a salvação. E no intuito de querer salvar, às vezes a gente erra. Então, assim como o bispo lendo esse versículo, Deus falou com ele para falar com a igreja, eu também faço a mesma coisa. Porque às vezes você está aqui na João Dias e você talvez tem algo no seu coração por causa de um de nós, pastores, bispos, obreiros, ou de mim. Às vezes você é a pessoa fala, poxa, o bispo Cleiton, ele falou algo, eu não gostei, me ofendeu, me maltratou, eu não aceitei, eu não aceito, eu não gosto. Mas você tem que entender o seguinte, em nenhum momento
eu subi nesse altar com desejo de ofender, maltratar ninguém. Pelo contrário, a gente entra no desejo de ajudar, mas a gente é humano. Se você for olhar para a humanidade nossa, então você vai deixar de olhar para Deus. Você vê que às vezes você olha a humanidade de alguém, mas você não quer que às vezes alguém olhe a sua. Todos nós temos erros. Todos nós, por mais que achamos nosso trabalho perfeito, a nossa conduta perfeita, sempre vamos desagradar alguém. Sempre alguém vai falar assim, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Você vê que aquela pessoa mais certinha, mais direitinha, tem gente que tem algo contra ela, algo que ela falou ou fez. Então, o que nós queremos estender para vocês aqui com isso? Você não pode deixar de olhar para Jesus por causa de alguém. Então, eu estou falando de mim, pessoalmente, pedir perdão para todos vocês se em algum momento Bispo Cleiton Melo, fiz alguma coisa, falei alguma coisa no altar que te ofendeu, que te maltratou, ou que até te fez errar. Eu não tenho nenhum problema em pedir perdão, de forma alguma. Às vezes você olha o bispo no altar, você olha o pastor, você acha que a gente é perfeito, você acha que a gente não erra. Se nós, pastores, obreiros, obreiras, fizermos algo que você vê que é a nossa humanidade, não valorize isso. Olha para Jesus. Você precisa entender que a sua alma é mais importante. Para ela ser salva, você tem que olhar para Jesus. Se a gente for olhar para Davi, a gente vai entender isso claramente. Você quer ver uma coisa? Vamos lá no Salmo 23. Ele começa o Salmo 23 dizendo o seguinte: o Senhor é o quê? É o meu pastor, e nada me faltará. Ele está falando o seguinte: Deus é o que cuida de mim. Pastor que cuida da ovelha. Naquela época tinha muitos sacerdotes, tinha muitos homens de Deus, que até mesmo só eles poderiam oferecer sacrifício, etc. Você sabe da história. Mas Davi não falou, o Samuel é o meu pastor. Ele falou, o Senhor. Você vê que o sacerdote não foi colocado como pastor de Davi. Foi Deus. Porque ele sabia que ainda tendo o sacerdote, tendo o pastor, ele tinha Deus como o seu Senhor. E ele sabia que se ele olhasse para Deus e confiasse em Deus, nada faltaria para ele. Ele não ia nem julgar ninguém pelos erros das pessoas e nem ia ser induzido por homens, e sim pelo poder e a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Ou seja, porque ele é meu pastor, eu tenho paz. Águas tranquilas, deitar em pastos, essa é paz, é tranquilidade. Ou seja, porque ele é o meu pastor, porque eu olho para ele, eu tenho paz. Aí ele continua no 3: refrigera a minha alma, ou seja, me consola, me ajuda nos momentos difíceis. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Está dizendo, porque eu te amo, porque eu sou fiel ao Senhor, eu tenho aqui justiça, eu tenho aqui paz na minha alma, eu sei que o Senhor está me ajudando. Aí no versículo seguinte, ele fala, ainda que eu andasse por onde? Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, ainda que eu enfrente problemas, ainda que o diabo se levante, ainda que eu passe por inferno, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Ele não falou, o pastor fulano está comigo, o obreiro fulano, ele falou, Deus está comigo. Então ali ele mostrou claramente que quem olha para Deus, quem tem a sua fé em Deus, não é abalado por nada, nem por ninguém. Você tem que olhar para Jesus para guardar a sua alma. Salmo 116, versículo 7. Diz o seguinte, Salmo 116, versículo 7. Diz o seguinte: volta, minha alma, ou seja, volta para o teu repouso, ou seja, a casa de Deus, como o bicho falou no versículo de Jeremias. Pois o Senhor te fez o quê? Está vendo? Ele sempre fez bem, ele nunca fez mal. Às vezes você não entende porque você perdeu um bem material, você não entende porque que Deus permitiu que o mal tocasse em algo que é seu, família, casamento, não sei. Você fala, meu Deus, por quê? Eu sou fiel e tal. Sim, mas Deus tem um propósito. Tem um propósito, talvez é salvar a pessoa
que fez o que é errado, talvez salvar alguém que está de fora vendo, talvez salvar você que pensava que estava salvo e não estava. São coisas que a gente não entende. Se você perguntar, tem coisa que as pessoas perguntam para mim, bispo, isso aqui então não tem resposta, meu Deus do céu. Não tem. Então, tem coisa que só Deus pode responder você. Por mais que nós somos de Deus e tudo mais, tem coisa que só, se não tiver escrito, só Deus vai te responder. Então, em vez de eu ficar preocupado com a resposta daquele questionamento que eu tenho, eu vou praticar o que Ele mandou. E eu vou, então, ter um novo coração. O ponto de partida de uma nova vida é o arrependimento. Então, o que nós estamos passando para vocês hoje é o que Deus quer que você entenda. Todos nós precisamos de perdão. Amém? Todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos de ajuda de alguém. E a principal ajuda que nós temos que nos apegar é a ajuda de Deus. É a ajuda do Espírito Santo. É a ajuda que vem do alto e faz a gente mudar o nosso entendimento, o nosso pensamento. O Senhor Jesus, em uma ocasião, Ele vendo a situação de Israel, Ele falou isso para os discípulos. Olha só o que diz a Bíblia aqui, Mateus 9,35. Preste atenção, por favor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, vendo quem, pessoal? Teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e o quê? Desgarradas, como ovelhas que não têm quem? Está vendo? Então, ou seja, não precisava de pastor. Deus viu, olhou e viu elas cansadas, ou seja, fazer a mesma coisa e não ver resultado. Desgarrada, porque ninguém guiava. E tinha sacerdote em Israel, tinha profeta em Israel, mas ninguém queria direcionar. Ninguém queria ajudar, porque estavam pensando só neles. Não pensava nas almas, não pensava pensava só neles. Então, quando Deus viu aquele povo ali desgarrado, abandonado, sofrido, Deus teve compaixão. Não valorize a sua humanidade, o seu jeito, mais do que as coisas de Deus, a vontade de Deus. Todos nós temos o nosso jeito, mas o Espírito Santo é o que vem moldar cada um de nós. Amém? Se você errou, peça perdão como a gente está fazendo. Mas entenda uma coisa, nós sempre vamos errar. O que nós não podemos é cair em tentação. Se você cair em tentação, é porque você quis fazer o que o diabo propôs para você. Agora errar, a gente vai errar. E sempre errar tentando acertar. Quem é sincero, honesto, sempre vai ser salvo na reconciliação. Quem não é, vai continuar empurrando a coisa com a barriga. Amém?